Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes Liam. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era George V e seu pai, o Duque de York, era o segundo da linha de sucessão ao trono inglês. Os pais de Elizabeth tiveram apenas 2 filhas, sendo Elizabeth a filha mais velha do casal e Margaret a filha mais nova. Elizabeth foi batizada na igreja anglicana, como é costume de toda a família real britânica, e teve uma educação digna de sua posição. Porém, quando era criança, Elizabeth não teve a oportunidade de aprender matérias como literatura, filosofia, ciências, matemática, etc. Parte do tempo, ela na verdade aprendia a bordar, costurar, ler poemas e algumas vezes estudava sobre a Constituição com o vice-reitor do Colégio Eton. Por conta disso, Elizabeth pediu um tutor ao seu secretário pessoal, Martin, para aprender as matérias que ela não teve o benefício de ter quando era menor. Apesar disto, ela não era das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio Eduardo era o primeiro na linha de sucessão e, caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na linha sucessória. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente da mesma, porque havia uma tradição de dar preferência para o primogênito do sexo masculino na sucessão do trono britânico. O ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que o seu avô, George V, faleceu, em janeiro. Com isso, o seu tio foi coroado, tornando-se Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano porque ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada chamada Wallis Simpson. A Maria de Teck induziu seu filho George como o filho perfeito e desprezava Edward por ter abdicado seu trono por uma mulher divorciada. A posição conservadora da política e da sociedade britânica gerou uma crise institucional no Reino Unido quando Eduardo VIII anunciou seus planos de casar-se com Wallis. Como a opinião pública era contrária ao seu casamento, ele decidiu renunciar ao trono em favor de seu irmão, que foi coroado em 11 de dezembro de 1936 como George VI. A mãe de Elizabeth também desprezava Edward. Ela acreditava que o fardo de ser rei que ele passou a George o matou. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico. No entanto, como mencionado, se seu pai tivesse um filho, este tomaria seu lugar na linha de sucessão. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Antes de subir ao trono, ainda como uma jovem princesa, Elizabeth II teve um grande histórico de liderança e serviço público na Segunda Guerra Mundial. Junto de sua mãe, a rainha Elizabeth, e sua irmã, a princesa Margaret, a futura monarca começou ajudando soldados das Forças Armadas com mensagens de incentivo para aumentar a moral sempre que passavam. Entretanto, Elizabeth não se contentou apenas com essa função. Em fevereiro de 1945, aos 19 anos, ela ingressou no Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres, que era o ramo feminino no exército britânico. A então princesa treinou como motorista e mecânica, sendo responsável por dirigir os caminhões militares. 5 meses depois, ela foi promovida a comandante honorária júnior. 8 anos após o fim da guerra, em 2 de junho de 1953, Elizabeth era coroada como rainha. Atualmente, a monarca é a única chefe de estado que serviu na Segunda Guerra que ainda está viva. I remember the thrill and relief after the previous day's waiting for the Prime Minister's announcement of the end of the war in Europe. And my parents went out on the balcony in response to the huge crowds outside. I think we went on the balcony nearly every hour, 6 times. And then when the excitement of the floodlights being switched on got through to us, my sister and I realized we couldn't see what the crowds were enjoying. My mother had put a tiara on for the occasion, so we asked my parents if we could go out and see for ourselves. I remember we were terrified of being recognized, so I pulled my uniform cap well down over my eyes. A grenadier officer amongst our party of about 16 people said he refused to be seen in the company of another officer improperly dressed. So I had to put my cap on normally. We cheered the King and Queen on the balcony and then walked miles through the streets.
I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall, all of us just swept along on a tide of happiness and relief. This was the British people's finest day. The day, the end of the German war. Throughout the country, at homes and at work, a nation exploded with spontaneous rejoicing for a great and wonderful deliverance. War scarred the face of Britain, but nothing ever sapped or changed the character of our people. The great news ran through the land. Manchester, Glasgow, Cardiff, Birmingham, London, in every town and village, big and small. And the true quality of Britain was seen in the manner of our rejoicing. Out came the flags. Nationwide was the celebration. For children, so many of whom have known nothing else but war, this day must have seemed like an entry into Never Never Land. Elizabeth se apaixonou ainda adolescente, aos 13 anos. Assim, queria construir a vida com um rapaz com quem mantinha correspondências em 1939, enquanto ele estava na Universidade Real da Marinha. O jovem era, para surpresa de muitos, Philip, da Grécia e Dinamarca, um primo distante. Philip, na época, tinha 18 anos de idade e também nutria pela jovem o mesmo sentimento. Apesar disso, a história entre os dois começa bem antes, na infância. Afinal, segundo registros, eles se conheceram em 1934, quando a rainha tinha 8 anos e ele 13. Na juventude, empolgados com a situação, os dois começaram a trocar cartas com declarações e planos para o futuro. Logo, em 1946, decidiram se tornar noivos. Porém, ninguém sabia da decisão dos jovens apaixonados. Quando Philip completou 20 anos de idade, o jovem pediu ao rei George VI a mão de Elizabeth. Com isso, o rei concedeu o pedido, porém estabeleceu uma condição. A mão de sua filha só seria concedida oficialmente quando a jovem completasse 21 anos. Os jovens aceitaram a condição do rei e, em 1947, a oficialização do pedido aconteceu. No dia 9 de julho, a corte anunciou que Elizabeth e Philip se casariam na abade de Westminster. A então princesa Elizabeth não estava destinada ao trono, tendo em vista que seu pai, George, não era o próximo na linha de sucessão. O pai de Elizabeth, o então príncipe Albert, duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, seguindo seu irmão mais velho, Edward, príncipe de Wales. Se o seu tio tivesse filhos homens, Elizabeth estaria ainda mais distante da linhagem de sucessão ao trono. No entanto, foi numa história de amor que chocou o mundo e que eclodiu no Palácio de Buckingham. O então rei Edward abdicou o trono em 1936, pois estava apaixonado e desejava se casar com uma mulher norte-americana que já fora divorciada. Com a abdicação de Edward, o pai de Elizabeth se tornou o rei George VI, e Elizabeth se tornou a segunda na linha de sucessão com apenas 10 anos de idade. Quando o rei George VI faleceu, em 1952, Elizabeth e seu marido Philip estavam em deveres reais, viajando pela Quênia quando souberam da notícia. Elizabeth se tornou a rainha e é reportado que ela não se deixou sucumbir pelas emoções do falecimento de seu pai. Ela iniciou as preparações para os dias seguintes a partir daquele momento. A coroação da rainha Elizabeth II ocorreu em julho de 1953 na Abadia de Westminster, em Londres. Esta foi a primeira coroação da história televisionada, o que demonstrava as mudanças tecnológicas e sociais dos tempos que viriam.
Durante o reinado de Elizabeth, em novembro de 1955, a Rússia testou sua primeira bomba de hidrogênio, de 2 etapas no deserto de Karsk. Elizabeth, juntamente com o Duque Philip, fizeram uma viagem longa de 3 meses visitando alguns países, que nem o rei costumava fazer. Logo após seu aniversário de 80 anos, Churchill, o primeiro-ministro, se aposentou e foi substituído por Mr. Eden. Philip também se incomodava muito com o fato de viver na sombra de sua esposa, a rainha. Tanto que existem vários boatos na internet em que dizem que o Philip sempre foi leal à coroa, porém desleal à sua esposa. Philip, no lugar da rainha, fez uma viagem de 5 meses para diversos países, incluindo a abertura das Olimpíadas na Austrália. Arriving at Canberra, His Royal Highness was welcomed to Australia by the Governor-General, Sir William Slim, and Lady Slim. Then Premier Menzies and Dame Patty were presented. At the British Olympic Association's Jubilee dinner in London, the Duke of Edinburgh appeals for funds to send a strong British team to Melbourne next year. Some people, he says... Houve uma desconfiança do povo e da Rainha Elizabeth em relação ao Philip. E dizem que ele traiu sua esposa diversas vezes com diversas mulheres, entre elas atrizes e bailarinas. Dizem que Philip teria traído sua mulher com a bailarina Gisele Ulanova, porém nunca foi comprovada, tanto que Philip sempre desmentiu essas notícias e esses boatos. Durante o reinado da Elizabeth, houve a Guerra de Suez, que teve início no dia 29 de outubro de 1956. Sobre a crise de Suez, em 1956, a Inglaterra se viu envolvida por ser um dos principais acionistas do Canal de Suez, sentindo-se fortemente prejudicada com a nacionalização desse canal pelo Egito de Gamal, Abdel Nasser. Mr. Eden esteve, então, envolvido num ataque ao Egito juntamente com a França e Israel, acabando por terem de se retirar do território, sob a pressão dos Estados Unidos e da União Soviética. Em 1957, Eden renunciou por possíveis motivos de saúde. No dia 22 de fevereiro de 1957, Philip foi titulado como Príncipe Philip, Duque de Edinburgh pela Rainha Elizabeth II. Após um discurso ridicularizado que a rainha falou, Lord Altrincham atacou a monarquia pelos jornais em uma entrevista. O objetivo de Lord Altrincham era melhorar a monarquia e modernizá-la. Por isso, ele conversou com a rainha e deu algumas hipóteses e ideias para ela aplicar no palácio. Ela aplicou, no mínimo, umas 3 ou 2 das 6 que ele tinha proposto. About the Queen's speeches, I feel that her own natural self is not allowed to come through. It's a sort of synthetic creature that speaks, not the Queen as she really is. And if she herself were allowed to speak, the effect would be wonderful. Uma das ideias propostas por Lord Altrincham era televisionar o discurso de Natal que a rainha fazia todo ano, porque assim ela estaria mais próxima do seu povo. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark, because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment, and that is how I imagine you now.
I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. Elizabeth teve mais 2 filhos com o príncipe Philip. Andrew Albert, que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1960, e Edward Anthony, que nasceu no dia 10 de março de 1964. Um fato interessante é que a rainha possui todos os golfinhos e baleias do Reino Unido. Um documento criado em 1324, no reinado de Edward II, afirma que os animais capturados dentro do país pertencem ao monarca vigente. No estatuto é declarado que o rei terá baleias e esturjões capturados no mar ou em outro lugar dentro do reino. O texto oficial decreta que peixes, golfinhos, baleias e esturjões são peixes reais, sendo possível que a monarquia britânica reivindique-os em nome da coroa. Elizabeth experienciou vários momentos que marcaram a história, dentre eles a Guerra Fria. Existe um documento do arquivo do governo britânico que revela que, em 1983, um discurso foi preparado para ser lido pela Rainha Elizabeth II, e em cadeia nacional na eventualidade de uma guerra nuclear. No script para a transmissão hipotética, a monarca pede que a população britânica reze e descreva a ameaça que o conflito representa para a brava nação, que também é o maior de qualquer outra. O discurso escrito por autoridades de Whitehall, região no centro de Londres em que ficam os ministros do governo, durante um dos períodos mais sombrios da Guerra Fria, nunca foi ao ar. A Rainha Elizabeth segue no trono britânico e em 2017 recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica. A Rainha Elizabeth II é extremamente discreta, evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica. A Rainha Elizabeth II é extremamente discreta, evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. Atualmente, Rainha Elizabeth II e seu marido Philip estão sendo mantidos em segurança no Palácio de Windsor. E a Elizabeth está usando o Zoom como meio de comunicação para suas reuniões. Good morning. Good morning, Your Majesty. May I present with me today the artist Miriam Escofet, and by video link from India. Após o casamento de seu filho Charles com Lady Diana na Catedral de São Paulo, Diana recebe o título de Princesa de Gales. O príncipe Charles e a princesa Diana tiveram 2 filhos, o príncipe William, segundo na linha de sucessão, e Henry. Em 31 de agosto de 1997, o mundo parou para chorar a morte de Lady Diana, causada por um acidente de carro em Paris. Ela era conhecida como a Princesa do Povo, pois sua personalidade emocionou muitos. Desde seu noivado com o príncipe herdeiro Charles, quando era uma mãe dedicada e defensora de causas humanitárias, até sua morte precoce, com apenas 36 anos, Diana desestabilizou a monarquia britânica e marcou uma época. Ela construiu uma popularidade mundial ao demonstrar empatia com os desfavorecidos. Suas confidências privadas revelaram também uma mulher independente que tomou muitas liberdades em relação às tradições da monarquia, e por isso, muitas vezes enfureceu a Rainha Elizabeth II. O príncipe Charles se casou com Camilla, em 2005. Em 2011, é realizado o casamento do príncipe William com Catherine Middleton, que recebem o título de Duque e Duquesa de Cambridge. Em 2013, a Rainha Elizabeth celebrou o nascimento do bisneto, filho de William e Kate, nomeado Príncipe George, terceiro na linha sucessória. Em 2015, Kate deu à luz a princesa Charlotte Elizabeth Diana. E em 2018, nasce o terceiro bisneto da Rainha Elizabeth II, Príncipe Louis. O filho mais velho da rainha, Príncipe Charles, de 66 anos, é o herdeiro que passou mais tempo nessa função na história britânica. A ordem de sucessão tem em segundo lugar o filho mais velho de Charles, o Príncipe William, neto da rainha, de 33 anos. Em terceiro vem o filho mais velho de William, bisneto da rainha,
o príncipe George. A Inglaterra vive em uma monarquia parlamentarista, o que significa que, apesar de ser rainha, os poderes da Rainha Elizabeth II são bastante limitados, porque ela é chefe de Estado e não chefe de governo. Quem governa efetivamente o país é o primeiro-ministro e o parlamento. Desde 1688, quando a monarquia perdeu o poder para o parlamento, todas as decisões políticas são tomadas pelo parlamento, que é eleito pelo povo, inclusive a indicação do primeiro-ministro. Todas as leis aprovadas pelo parlamento são aprovadas também pela rainha, pois ela não discute as decisões dos parlamentares. Foram 13 os ministros ingleses que governaram o país desde o dia em que ela se tornou rainha, desde Winston Churchill até a atual ministra Theresa May. A Rainha Elizabeth II é extremamente discreta, evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. A rainha não mostra sinais de querer se aposentar, apesar de, nos últimos anos, ter delegado parte de suas funções a membros mais jovens da família real. 70% do público britânico acredita que ela deveria reinar o maior tempo possível. Este foi o maior percentual registrado desde 1981. Na década de 1980, a rainha recebeu no Palácio de Buckingham a visita do Papa João Paulo II, que foi a primeira visita de um Papa à Inglaterra em 450 anos. Na década de 1990, a rainha visitou lugares nunca antes imagináveis, como Hungria, Rússia, Polônia e República Tcheca. Ela esteve com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, em visitas de Estado reciprocadas. Em 1997, lançou o primeiro site da monarquia britânica, e em 1999, abriu órgãos constitucionais descentralizados no país de Gales e na Escócia. Na década de 2000, mais precisamente no ano 2002, ela celebrou seu jubileu de ouro, por estar há 50 anos no trono. Na década de 2010, ela visitou a Irlanda, que foi a primeira visita de um monarca britânico ao país desde sua independência. Também completou 60 anos no poder, comemorando o jubileu de diamante em 2012. Já em 2017, a Rainha Elizabeth II celebrou o jubileu de safira, pelos seus 65 anos de reinado. Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica, que significa que nunca antes na história um monarca britânico ficou tanto tempo no trono. E por último, em 2014, ela fez seu primeiro tweet. We are living in the midst of many great events. Cathay Gazette has devoted the whole of this edition to a nation's joy. We know that in the days when the war seems remote and far away, these will be historic pictures. They will tell another generation how we celebrated Victory in Europe Day and how we thank the service chiefs who worked so valiantly to make it possible.